Entrando aqui para começar a nossa live de hoje. Vamos ver quem vai aparecer para falar hoje com a gente. Oi, Francisco, boa noite. Tudo bem por aí? A Tami está chegando aqui. Vamos aguardar ela entrar. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo! Boa noite, pessoal! Está entrando aí. Entrou o Francisco, o Centro Holístico, que agora não dá para ver o nome aqui. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal entrando. E aí, Tami, como estão as coisas por aí? Muita novidade você vai trazer para nós hoje? Tudo bem? Sim, vamos falar do olhar além, né? O que o trabalho nos traz da visão sistêmica. Perfeito. Eu acho que tem muita gente querendo ouvir sobre isso, né? Ainda mais nesse momento em que a gente está passando de muitas mudanças, né? Eu acho que. Oi, Keila! Eu acho que é um momento da gente olhar e olhar de maneira além, né? Com uma visão ampla, né? Por que o trabalho muitas vezes não vem, né? Sim, com certeza. E eu tenho certeza que você vai trazer para a gente aí essa visão sistêmica, esse olhar de mentora, o olhar dedicado a observar mesmo por que as coisas não acontecem, né? Sim. Perfeito. Vamos aguardar mais um pouquinho Aí, e vi que me a Gi conta. Segala entrou. Boa noite, Gi. Pessoal entrando aqui, né? O marido entrou também, o marido estava Opa! fazendo janta. Importante a participação aqui, né? Do Importante. marido. Você tá me ouvindo bem, né? Ou você quer que eu coloque o fone? Eu acho que ficaria melhor se você colocasse o fone, tá Fone? dando um Tá, pouquinho de distanciamento tá a sua ótimo. voz. Eu acho que vai ficar melhor para todo mundo ouvir. Oi, Keila! Beijinho para você. E você tá me ouvindo bem? Eu estou. Perfeito, agora melhorou. Aí, tá bom? Agora tá ótimo. Então, perfeito. As Perfeito, duas vamos de, lá? de fone já. Vamos? Vamos lá? Que eu sei que você tem muito assunto aí para contar. Então, pessoal que está entrando, oi, Rose! Oi, Lid! Beijinhos! Boa Pessoal que está noite, entrando. Lid. Hoje eu estou aqui com a Tami Mello, queridíssima coaching terapeuta. Ela vai contar um pouquinho da história dela e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho e a visão sistêmica. Então, para quem não me conhece, eu sou Neuza Teixeira, eu sou terapeuta também, hipnoterapeuta, e nós estamos abordando hoje o trabalho. Então, vamos lá. Então, eu apresento com muito carinho, com muita gratidão, a Tami Mello. Eu que agradeço. Agradeço por você me receber aqui no seu perfil, né? Por essa oportunidade da gente trocar mais uma vez. Então, estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto que eu gosto tanto, né? O trabalho, que é algo que eu já trabalho também com esse nicho. E também algo que está relacionado muito à minha história, algo que eu gosto muito de falar. Então, a gente vai bater um papo aqui e poder trazer essa compreensão, né, sistêmica, o que a visão da constelação familiar traz sobre o trabalho, né, esse olhar além. O que a gente precisa identificar quando a gente está olhando para a nossa relação com o trabalho, né? Não é só a gente. Perfeito. Isso aí.
E eu sou a Tamires Mello, então, né, me apresentando aqui um pouquinho para vocês. Eu sou coach sistêmica, eu atuo com especialidade em carreira, né? Atuo, então, unindo o coaching com a abordagem terapêutica da constelação familiar. E eu faço isso ajudando profissionais do corporativo, profissionais autônomos, a se encontrarem, né, profissionalmente, buscando essa realização aí que eles tanto querem, né? Então, ajuda eles a terem realização profissional, pessoal, a encontrarem essa satisfação, né, que eles tanto buscam através da programação neurolinguística, da análise comportamental corporal e também, né, então, do coaching e constelação familiar. É muito bacana, assim, já poder falar um pouquinho da minha trajetória, né, brevemente, para que as pessoas possam entender que nem sempre foi assim, nem sempre estive nesse mundo do desenvolvimento humano, né, Neuza? Então, eu fiz a minha transição de carreira, eu sou advogada de formação, e aí eu gostava, assim, né, da parte teórica ali do direito, e gosto ainda até hoje, mas não me identificava com a parte prática, né? Eu comecei a construir aí minha carreira jurídica, e foi então que eu percebi que eu não tinha conexão de futuro, né, para continuar naquele caminho. Então, quando eu falo que isso também tem a ver com a minha história, porque eu também fiz a minha transição de carreira, né? E naquele momento de transição, eu não encontrei um direcionamento, uma clareza, né? Para fazer realmente essa transição. E aí foi com todos esses métodos que eu trabalho hoje que então eu construí esse novo caminho para mim. E hoje venho atuando com o desenvolvimento humano e venho trazendo então, essa facilitação para os meus clientes também fazerem essa jornada, né? Enfim, a transição, ou então se encontrarem com esse novo significado para o trabalho. Perfeito. E eu quero saber como é que você fez essa mudança de carreira aí, né? Que eu acho que é importante para gente aqui. Sim. E Tami, vamos falar um pouquinho também, que nós fizemos uma live semana passada e Uhum. nós percebemos que seria interessante a gente trazer isso toda semana, né? Sim. Trazendo um tema com um olhar sistêmico. E você quer Uhum. contar como foi que a gente chegou nesse gotas? Sim, então, acho que eu vou falar um pouquinho, depois você pode compartilhar também, né? Acho que a gente realmente veio conversando, né, nesses últimos tempos, e aí trocando um pouco a nossa experiência, né, dos nossos atendimentos e tudo mais, e eu percebi algumas coisas que a Neuza já estava aplicando no trabalho dela, com os clientes dela também. Eu falei assim, nossa, isso é muito interessante a gente poder levar para mais pessoas, né? Então a gente falou aí na semana passada dessa relação com os filhos, né, na quarentena. E aí a gente foi percebendo que existiam outros temas que seriam muito interessantes a gente poder trazer para as pessoas com essa visão sistêmica, né? Só que a constelação, ela trabalha de uma forma muito profunda, né? Então tem, assim, muito um mar de conhecimento para a gente se aprofundar, poder falar e tudo mais, que em uma live ou a gente não conseguiria abordar a profundidade. Então a gente pensou em alguns temas, né, que estão aí presentes nos nossos atendimentos, no cotidiano, na experiência, no momento atual, para que a gente possa trazer um pouquinho dessa compreensão para vocês. E aí a gente pensou nesse formato, então, de gotas, né? Para que a gente possa vir com frequência, sempre trazendo um pouquinho mesmo a cada encontro. E aí foi nesse Perfeito, formato que a gente combinou, né? isso O nosso mesmo. Gotas de Constelação. Exatamente. E a gente gostaria até de sugestões. Tem uma sugestão aqui, Tami. A Ah, que Keila legal. está sugerindo, tipo, como não surtar com o marido. Aham. Perfeito, em casa 24 horas. A gente pode pensar nessa relação do casal, Sim, sim, e trazer numa próxima oportunidade, que será toda quarta-feira às 20 horas. perfeito. E esse Gotas, né, que a gente vai trazer como forma de série, ele vem com uma visão não só como especialistas, mas sim como pessoas que passaram por diversas situações, né? Uhum. Hoje nós estamos trazendo a questão do trabalho, mas assim como a Tami comentou dessa transição de carreira dela, depois eu vou falar também da minha transição de carreira, que é importante vocês observarem como quando nós não estamos no nosso caminho, o que acontece.
né? Quais são as coisas que a gente acaba absorvendo que não são nossas. Mas é isso, a gente espera que vocês participem desse Gotas, né? Que serão aí gotas homeopáticas para vocês nesse período da quarentena e vai se estender pós-quarentena também, né, Tami? Sim, com certeza. De gotas em gotas, né? Pra gente chegar Exatamente. nesse mar aí sistêmico. Vai trazer compreensões, não é? Exatamente, com certeza. Perfeito. Então vamos contar um pouquinho, então? Vamos lá? Vamos sim. Bom, Perfeito. então a proposta é que hoje a gente possa realmente falar de como a gente se relaciona com o trabalho, né? Qual é essa nossa relação com o trabalho e como que a constelação familiar, né? Como que o olhar sistêmico, tanto a constelação familiar como organizacional, trazem essas compreensões para que a gente possa entender de uma forma mais ampla, de uma forma aonde que a gente pode colocar um pouquinho mais de atenção, né? Então eu gosto de dizer que a forma como a gente se relaciona com o trabalho, né, diz muito sobre a forma como a gente se relaciona com a vida, né, Nê? Então, isso a gente vê muito assim também na nossa experiência. E o trabalho, ele é uma das áreas, enfim, da nossa vida, né? Ele diz sim, quando eu falo que ele representa muito como a gente se relaciona com a vida, eu estou me referindo à nossa história, né? Então, quando a gente olha para o nosso trabalho, o que a compreensão traz, e a gente já vai abordar um pouquinho mais a fundo, mas é que vem toda uma história, né, acompanhada desse trabalho, dessa relação que você tem com o seu trabalho. Então, realmente, quando a gente fala a nível sistêmico, e aí você vai percebendo, mesmo que hoje você perceba isso já nessa relação, essa história que você traz de forma consciente ou não, né? Mesmo se você já tenha parado para pensar sobre isso ou não, mas isso acontece, né? A gente traz para as nossas áreas da vida aí situações, né? Enfim, que a gente traz do sistema, né? Que vivenciou no nosso sistema familiar, de origem, né? E aí, eu gosto de interagir, né, com vocês que estão aqui, eu gosto sempre de fazer essa troca. Então, antes de mergulhar aqui um pouquinho nesse assunto de hoje, da gente olhar para a relação com o trabalho, eu queria convidar vocês que já estão aqui com a gente, né, nos assistindo, para que possam colocar aqui para a gente, escrever uma palavra, né? Primeiro vocês pararem e pensar qual é a primeira palavra que vocês pensam quando vocês lembram do trabalho de vocês, né? Então, quando vocês pensam no trabalho, qual é a primeira palavra que vem à mente? Então, sem pensar muito, é de bate-pronto mesmo, deixar vir, né? Se conectar com o que primeiro você se conecta, com o que vem, né? Então, se vocês puderem escrever aqui pra gente, enquanto vocês vão escrevendo, a gente lê e para dar nossa continuidade. Mas aqui não tem certo e errado, né? Então, é realmente só pra Sim. gente abrir esse exercício e ver qual que é a primeira palavra que vem para você quando você pensa no seu trabalho hoje, tá? E por que que eu já tô colocando, né? Ah, que legal, já começaram a colocar aqui, ó, acordar cedo. Acordar É, cedo. é legal vocês irem colocando a gratificação, professora. Ai, que legal. E é muito bom, e vão colocando aí mesmo, ó, desânimo. E tudo faz parte. E a gente olha, e aí assim, a proposta é que vocês, olhando para essa primeira palavra que veio para vocês possam, a partir dela, ir acompanhando o restante aqui que a gente vai conversando ao longo dessa live, para que vocês identifiquem o que essa palavra que vocês colocaram aqui nesse momento tá trazendo de compreensão para vocês com o que a gente vai falar. O que ela tá mostrando hoje para vocês, né? A Lid colocou metas, Uhum. a De Gi colocou desafio. desafio, perfeito. Para Perfeito. mim, Uhum. hoje é missão. Uau, muito lindo. Hoje, Exato. mas nem sempre foi assim. Exato, sim. E Que, você, li- Tami? que lindo! Eu pensei em perguntar deles, né? Nem pensei na minha, mas acho que, não sei, assim, a primeira que me veio, não sei se é porque também hoje eu tô nesse momento, né, falando muito sobre esses assuntos, mas é presença. Tenho praticado cada vez mais, eu acho que é isso, né? Presença, é o agora, é isso. Presença para mim resume nesse Perfeito, momento, né? E que perfeito. legal. Então, assim, podemos continuar então. Vou dar essa continuidade e faço essa sugestão para que vocês pensem nessa palavra e irem olhando o que ela pode estar mostrando para vocês, né? Com base no que a gente vai trazendo aqui. E aí, para a gente falar então sobre essa visão sistêmica, né, em relação ao trabalho, trabalho
ele é uma das nossas formas, né, de servir. Então, a constelação, a compreensão sistêmica já fala muito desse estar a serviço, né? Então, estar a serviço e servir a vida que recebemos, que nos foi dada, né? E este servir a vida, ele está muito ligado a sentir o movimento da vida dentro de nós. Então, quando a gente sente que a gente está servindo a vida, né, Nê? Você que está sentindo essa missão e tudo, a gente sente que a gente está servindo, né, algo maior, que a gente está servindo a vida, a gente sabe a que a gente está a serviço. Boa noite, Thaís. Thaís entrou aqui. Boa Então, a noite, gente Thaís. sabe. E quando a gente fala desse servir, né, através do nosso trabalho, isso é muito profundo e é muito bonito, né? Realmente é de um lugar de conexão, né? Bert Hellinger, que é o criador, né, da metodologia, ele fala que, eu até deixei anotadinho que para realmente ser fiel, né, à forma como ele traz que profissão significa professar algo, né, que nos toma a seu serviço para algo. Então, é você que só temos sucesso, né, quando a gente realmente se atém a esse serviço, né? Então, o sucesso está muito ligado a esse serviço. Então, profissão, né? Você professar algo sabendo que você vai tomar este algo para estar a serviço, né, de alguma coisa. Então, ou seja, que temos essa compreensão de que para ter sucesso na profissão, você precisa, como eu disse, né, estar a serviço. Aqui é sobre o sucesso de um serviço que, como eu falei, da conexão, que tenha significado e que te conecta com esse servir, né? É muito interessante esse ponto porque as pessoas, né, que eu já acompanhei em alguns atendimentos ou de uma forma geral, quando a gente ainda não para refletir um pouco sobre isso, né, sobre esse estar a serviço, ou ainda, né, não teve contato muito com essa forma de olhar, tem dificuldade em reconhecer como que elas servem, né? Como que é estar a serviço, né? Então, como que é isso? E uma vez, eu atendi uma cliente, né, até para ilustrar, que trabalhava com tecnologia de segurança, né, em uma empresa. E ela trabalhava promovendo esse serviço. E eu lembro até hoje, quando a gente falou sobre isso no atendimento dela, que a gente estava trabalhando exatamente a satisfação profissional dela, né? Ela se conectar com a satisfação, sentir realização profissional. E aí foi então que a gente ali, né, ao longo dos atendimentos, do processo, ela foi entender que ela não enxergava o trabalho que ela fazia como algo que ajudava as pessoas, né? Ela falava assim, mas eu faço algo para segurar, assim, uma coisa de tecnologia, né? Como que isso, eu não vejo um valor, eu não vejo como o que eu faço, como que beneficia as pessoas, né? E aí depois ela entendeu, então, que o trabalho dela era uma coisa tão, assim, bonita até de ver, né? Importante, que o trabalho dela oferecia segurança para as pessoas. E que segurança era um ponto super importante para ela, era um valor dela, inclusive, e que ela estava vivenciando até o momento da vida dela muito em busca, né, para se conectar com essa segurança, e era algo que ela já oferecia para as pessoas. E olha que importante isso, né? E aí, aqui, assim, eu trago que quando a gente olha realmente para o que é ajudar o outro, né, é oferecer realmente aquilo que você está a serviço, né? É saber que com o seu trabalho você ajuda outras vidas. Então, isso a gente pode ver que em todas as profissões tem esse seu servir, né? Então, em todas as profissões já há o caminho, essa possibilidade para você estar para esse sucesso quando você vem olhar para esse servir, né? Então, assim, se a gente for olhar os engenheiros, eles, né, quando servem essa profissão, eles estão promovendo para as pessoas construção de casas, de, enfim, hospitais, né? Construção de muitas coisas. Médicos, né, que estão aqui nesse momento servindo, eles servem não só as vidas, mas olha, né, essa linha de frente, né? Enfim, o pessoal, a equipe de saúde, tudo. Os agricultores também, né, como eles servem, nos fornecendo os alimentos. Então, olha como cada profissão, cada distinção, todos têm a possibilidade de servir com o que faz, né, Nê? Exatamente. Cada um do seu jeito, não é? Exatamente. E aí, por isso que é importante a gente se conectar, como que você está olhando para essa vida, né? Então, sim, primeiro reconhecer que com o seu trabalho, que você está, né, fazendo algo que tem esse já olhar além, né, para quem está recebendo e tudo mais. E aí, onde que começa o sucesso na nossa profissão, né? O que o sistêmico traz em relação a isso? Que agora é o ponto-chave, né? E é onde está realmente esse olhar além. O sucesso, ele começa
com a nossa mãe, né, Nê? Então, ele realmente, o que Bert traz é isso, começa com essa relação com a mãe. E como que começa esse sucesso? No nosso interior. Então, ele começa dentro da gente, né? Dentro de nós. É algo interno e não externo, né? Então, é algo que você realmente, quando a gente fala desse servir, é uma conexão com você, né? Com você entende o que que lá de dentro você está trazendo, que você está servindo a vida, né? Levando para as pessoas. E é bem aqui, exatamente nesse ponto, que eu trabalho com os meus clientes, né? Então, assim, fazendo esse trabalho interno, ajudando a identificar, né, levando esses recursos para que então eles possam ter essa harmonia, né, no seu sistema e ter essa realização profissional que eles tanto buscam, né? E a gente passa por todo esse olhar, então, que é importante a gente começar a treinar, que é como que é essa relação com a mãe, como que é essa satisfação profissional, né? E falando então dessa relação do trabalho com a nossa mãe, né? Por que que a gente fala que a profissão, né? Quando a gente olha nesse sentido do servir a vida, né? De fazer algo com sucesso, a profissão com sucesso, por que que a gente relaciona, né? O Bert traz essa questão ligada à mãe, né? Especificamente. A mãe é o primeiro ser em que a gente tem contato e se relaciona na vida, né? Então já começa aí. É a primeira pessoa com que a gente se relaciona, então quando a gente é gerado, naquele momento da gestação, você já está se relacionando ali com a sua mãe. E aí, isso é fundamental, né? Então, você trazer essa compreensão de se ater, sempre voltar o nosso olhar, né? Para como estamos, então, nos relacionando com a nossa mãe. E aí, se você está buscando, né, um sucesso na profissão, um sucesso na vida, é fazer essa reflexão que antes, né, desse externo, como a gente fala, antes de, né, colocar para fora aquilo através do seu serviço, antes tem você ali, tem a sua origem, a sua relação, como foi, o que que você traz nessa história que reflete nas suas outras áreas da vida, como, por exemplo, a profissional, né? Aqui tem algumas pessoas que podem pensar, ah, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, né? Então, se eu parar para pensar aqui, somos até amigas, né? Tem gente que coloca dessa forma. E aí, a gente já traz, né, a compreensão de que se dar bem é uma coisa, né? Mas será que lá no fundo, né, de forma inconsciente, você não julga ou já julgou a sua mãe em algum momento, né? Então, quando a gente fala nesse julgar, é um julgar de, às vezes discordar das coisas ou da forma como ela faz algo, né? Então, assim, achar, né, enfim, que você está fazendo certo, ou então, né, querer mostrar nesse sentido o que ela faz, né, enfim, se você enxerga diferente dela. E aí, quando você faz isso, será que você não está se colocando maior nessa relação, né, entre mãe e filho, em que a gente já conversou aqui, que os pais, né, são sempre maiores que os seus filhos, nessa hierarquia. Então, quando tem essa questão, esse desequilíbrio, essa desarmonia, isso já influencia também no seu trabalho, porque como eu falei, o trabalho, nessa profissão, ela está conectada com essa sua relação com a sua mãe também, né? Então, como será que você vê essa sua mãe quando a gente fala nessa relação com ela, que pode estar em desarmonia? Será que em algum momento você olha para aquela sua mãe e a enxerga como uma pessoa sem força, uma pessoa fraquinha ou que não tem voz para nada, né? Às vezes a pessoa fala, minha mãe já é uma senhora, minha mãe, poxa, é muito caladinha, né? Não se impõe, ou coisas do tipo. Isso é uma forma de julgamento, né? Então, assim, e aí, alguns exemplos que a gente vê também, assim, de forma sistêmica, né, acontecendo muito linkados com essa parte, para servir ainda mais de exemplo, né, com essa parte profissional, quando a gente vê, por exemplo, se a pessoa se sente ou não autorizada para ir para a vida, né? Então, quando você olha esse seu trabalho, falando não flui e tudo mais, será que houve lá nessa família, nesse sistema de origem, uma permissão, né, ou um estímulo para você realmente ir lá e buscar o seu trabalho? Como que foi essa construção, né, ali dentro desse sistema familiar e que isso reflete internamente dentro de você? Né? Então, outro exemplo, se você foi incentivado pelos seus pais a trabalhar, como que era esse exemplo ali na sua casa? Como que eram esses pais, né? Se foi incentivado a ter sucesso, a ter liberdade de escolher que caminho você ia seguir, né? Se você ia fazer aquela faculdade ou não, se foi uma imposição que aconteceu. Então, são muitos cenários, assim, até mesmo uma questão de, por exemplo,
será que você tem permissão, né? Ou como que é isso na sua casa, de você superar os seus pais na parte profissional, né? Houve essa permissão de você profissionalmente vir e colocar todos os seus talentos, né, e tudo mais, ou não? Eu me impeço inconscientemente, mas enfim, aqui fica, né? Cada um vai vendo como é a sua realidade. Me impeço de progredir, de ter o sucesso que eu quero, de me conectar com a profissão que realmente me traz o significado, porque eu entendo que se eu tivesse sucesso, eu não estou honrando algo no meu sistema, né? Eu não estou honrando ou estou sendo maior ou melhor, né? Talvez venham esses pensamentos. Honrando a mãe ou o pai, né? E aí até a gente tem esses exemplos, né, Nê, sobre honrar a mãe, né? Às vezes a pessoa pode achar que honrar a mãe, né, nesse próprio exemplo que eu trouxe de não querer ser melhor, de repente, na profissão, ir contra os seus sonhos, que é isso que a gente está falando, né? Deixando de escolher o que faz sentido para Para a ela, vida né? dela. Exato. Isso pode acontecer muito, né? Que a gente fala dessa coisa do honrar, né? Eu Uhum. honro a minha mãe quando eu sigo o que a minha mãe quer. Exatamente. Aí mora o perigo, né, Tami? Porque Sim, aí nós não estamos seguindo a nossa missão. Nós exato, estamos seguindo a missão da nossa mãe. exatamente. E, e aí, assim, há um limite nisso tudo, né? Que acho que é um ponto importante da gente começar a falar e trazer também, porque é isso, tem um momento sim de você honrar, mas como que é, né, essa honra que você dá? Então há um limite de você honrar, que é aquela forma saudável de você agradecer e se abastecer de tudo que foi recebido e ver com o que você vai fazer e seguir adiante, né? Levar adiante. Nós somos a evolução dos nossos pais, né? A constelação traz. Então, a ordem natural é que realmente você possa honrar dessa forma, fazendo o melhor, né, na sua profissão, servindo realmente essa vida, né? Então, assim, se honra de uma forma que te limita a seguir o que realmente você está buscando, há um limite aí também, né? Nesse honrar. É um honrar que não está harmônico, né? É um limite que você Exatamente. tem que colocar um posicionamento também como adulto e como que está, e olhar, identificar como que está dentro desse sistema, né? Então, tem a questão Tem tanto. peso, né? Exatamente. Porque quando a gente fala nessa questão de você seguir a vida, né, para você ir lá, seguir o seu trabalho, esse fluir da vida e tudo mais, tem tanto o lado da pessoa, né, pode ter o lado dela estar se sentindo honrando ali, fica presa e não vai por achar que precisa ficar ali, como você trouxe o exemplo, acolhendo, né, o que a mãe traz e tudo mais, como também tem um exemplo da mãe não soltar, né, então, que a gente conhece, então, tem esses dois lados. Então, por isso que a gente fala dos limites, né? E identificar tudo isso é muito importante. Então, quando a gente olha que a profissão, né, o sucesso da profissão, ele está bem relacionado a essa relação com a mãe, e aí eu te pergunto, eu sempre gosto, né, de trazer essa reflexão. Como você vê a sua mãe hoje, né? Então, essa palavra que vocês colocaram lá no início, quando vocês pensam nessa relação com a mãe, que ligação isso tem para vocês hoje, né? O que passa pela mente de vocês? A representação interna, então, que você dá para sua mãe, diz muito com a sua relação, né, com o trabalho, com uma forma que você se relaciona com o trabalho, né, Nê? E olhar, né, para essa palavra que todos nós trouxemos Uhum, e fazer um link, né, exato. com a mamãe. Então, a minha mãe hoje para mim, né, a minha mãe não é mais, não tá mais comigo, ela não é mais viva. É uma missão para mim o meu trabalho, porque a minha mãe era uma mulher que gostava muito dessa coisa do olhar para o outro, do auxiliar o outro, do ajudar o outro, né? E eu me conecto completamente com isso, né? Uhum, Completamente com isso. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque eu achava que poderia ser de uma maneira diferente na visão da minha mãe. Né? uhum, Então, hoje, para mim, eu entendo que é missão, por quê? Porque agora eu cumpro o desejo da minha alma, né? uhum.
E quando nós servimos no trabalho, nós estamos honrando a vida que nós recebemos do pai e da mãe. Exatamente. É honrar os dois, né? É, e aí a gente falou nesse primeiro momento com essa ligação com a mãe e tudo mais, no sentido dela, né, gerar do primeiro contato, da relação, né, dessa relação com a vida, mas sim, é olhar, né, como o seu exemplo mesmo que trouxe agora, como que você olha, né, os seus pais como profissionais, ou enfim, como que antes mesmo de profissionais, como que tá esse seu olhar, né, e aí você falou, antes estava honrando, né, a forma como eu via ali a minha mãe, a minha visão interna, e depois foi identificar a sua, né, então realmente olhou para o seu significado, porque é a partir Sim. desse momento, quando você reconhece qual é esse significado e você traz a força do pai, né, que aí tá também a parte ali do masculino, você realmente se coloca para servir naquilo que é, né, enfim, a sua missão ou naquilo que faz, que tá aí o seu caminho buscando para você trilhar, né? É gostoso entender quando nós estamos nesse caminho que a Tami traz, não tem peso. O que Uhum, é não ter peso? Não incomoda, não me traz desânimo, sabe? Tipo, puxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa, sabe, amanhã eu tenho que ir para o serviço. Ou olha, eu tenho que fazer tal coisa. Esse tipo de situação, ela já te dá um estalinho de que uhum, tem algo errado aí nesse teu caminho. Porque uhum, missão, ela tem que ser leve. Missão da uhum, alma é leve. Pesou, parou, faz uma reflexão, coloca lá a tua profissão, coloca a mamãe. A tua profissão, ela é isso, ó, é a cara da mamãe. exato. O que que você precisa olhar para essa mãe e ver que ela é grande, que ela tem os desejos dela, que ela teve os sonhos. Se ela não concretizou, é dela. Por exemplo, o que acontecia comigo é que eu queria concretizar sonhos que não eram meus. Uhum, Então, esse olhar que é gostoso. Porque sim. você vai fazer e não tá lá fora, tá em você, tá aí. Mesmo que tua mãe não esteja mais aqui, olhar para ela e ver, ela é minha mãe. Esse é um ponto. Ela tem os sonhos dela, os desejos dela, as coisas que ela não conquistou, mas são dela. Uhum, E um outro ponto, quando a gente fala assim, ai, minha mãe, nossa, minha mãe é maravilhosa, ela é muito minha amiga. Ponto importante, minha mãe é minha mãe. exato. O amigo, o amigável faz parte, mas ela é minha mãe. Exato. Eu até Mãe trouxe esse exemplo superior. meio de propósito, né? Porque é muito comum a gente escutar esse lugar que é dado, né? Ou essa forma de colocar a mãe. Enfim, a gente entende que é num olhar aí considerando de parceria ou, né, por Sim, amor e tal. Mas é importante a gente saber essa distinção, né? E o tamanho de cada um nessa relação. Porque quando você coloca como amiga, você está colocando como igual, né? E não é, exato. os pais são maiores. Então é legal você trazer essa forma, né, Ni, como você disse que via, enfim, sua mãe e tudo, porque pelo que você trouxe, e lembrando agora um pouco do que a gente falou sobre a permissão, acredito que foi quando você se deu essa permissão, você foi olhar, né, para o seu caminho e fez essa distinção. Falou, da minha mãe era aquele os sonhos dela, e tal. E o meu é isso, precisa de uma permissão para seguir leve, né? Então você precisa Exatamente. fazer essa separação. E aí você honra a sua mãe quando você está a serviço, né? Quando você realmente pega tudo aquilo que ela te gerou como vida, te capacitou no sentido de promover realmente até onde você chegou, para que você Uhum. possa ir manifestar isso em forma de honra mesmo, de agradecimento na vida, né? Através do seu serviço, como uma das formas, que é o que eu falei lá no começo, né, Nê? Exatamente, exatamente. E você vê como é forte isso. Muitos casos que isso aconteceu comigo, eu escuto muito isso nos atendimentos.
de situações que a mãe foi impedida de viver, né? Por exemplo, uma profissão, até mesmo, que isso a gente vai falar num outro momento, num relacionamento. E aí eu me conecto com aquilo. Não, olha, aconteceu isso, então eu vou me conectar com aquilo porque eu preciso ajudar, eu preciso fazer, eu tenho que honrar isso. E aí vem o quê? Vem todo um desequilíbrio. Perfeito, exatamente. Até trazendo um outro exemplo ainda, né, prático também, de um outro caso que eu acompanhei uma vez, né, de uma mulher que estava fazendo uma transição de carreira, e assim, ela já tinha feito, na verdade, a transição dela, mas após a transição ela percebia que mesmo estando trabalhando com algo que ela gostava, ainda não estava fluindo da forma como ela gostaria, né? E aí, novamente, o que a gente acabou de falar, se não está fluindo, se não há leveza, há algo para ser visto, né? Há alguma coisa para se Sim. encaixar para que tenha essa harmonia. E aí, então, quando a gente trabalhou, né, com a constelação, a gente identificou que o relacionamento dela com a mãe havia muitas brigas, né? Então, assim, ela criticava muitas coisas, a forma como a mãe fazia as coisas e tudo mais. Então, novamente o que a gente falou, é preciso essa harmonia, né? É ter um reconhecimento para o que veio antes de você, quando a gente fala dessa honra, é muito isso também, né? O que foi proporcionado, quem é este ser, né? O que ele representa para você, e olha, né, a profundidade, realmente a riqueza dessa relação, quem é essa pessoa aqui que te abasteceu aqui e te deu condições para Ensinou, né? viver, te ensinou e te deu bem maior que é a vida, né, que é isso. Então, é preciso ter essa harmonia para que você tenha harmonia em outras áreas da vida, né? Então, por isso que no trabalho é uma delas também. E está total conectada por todo esse ponto que a gente já falou sobre essa relação, né? Primeira relação que você tem que é com a mãe, certo? Exatamente. E essa relação é importante a gente enfatizar, porque quando nós temos esse olhar harmonioso, não significa você aceitar, significa Uhum, você harmonizar. O que que é tá. isso? Eu entendo, minha mãe tem as questões dela, ela me deu o que ela tinha, né? Eu sempre Uhum, costumo falar isso. Se eu tenho água, eu vou lhe ofertar água. Se eu tenho um suco, eu vou lhe ofertar suco. Então a mamãe deu o que ela tinha. E essa mãe também, quando ela te dá a permissão de olhar para o pai, né? Que é onde você vai para a vida. Então, o que que faltou? Né? uhum, Faltou o que que falta? O olhar para a mãe com esse olhar harmonioso, né? Ou faltou a mamãe te permitir acessar o seu pai, que é o vir para a vida, porque sim, só quem te leva para a vida é o pai. Então, exato. olhando para essa palavrinha que você trouxe aí no início, com a orientação da Tami, o que que você consegue perceber, Uhum, né? perfeito. O que que você, qual é a sua observação, que eu acho que é o mais importante, diante disso, desse pouquinho que nós. É por isso que a gente fala que são gotas, né? Uhum, São gotas, porque é tempo muito curto para muito conhecimento em volta de uma situação, né? E eu acho interessante nesse momento você contar, por exemplo, nos teus atendimentos, teve algum atendimento que você consiga lembrar, assim, da pessoa não conseguir fazer esse link de mãe e trabalho? olha, quando a gente, é o que eu imagino que esteja acontecendo com as pessoas aqui agora, né? Quando a gente fala, né? É algo que fica muito, parece que um pouco abstrato ainda, né? Ou talvez ainda não tenha totalmente essa compreensão de como que é realmente esse vínculo. Tudo bem, faz sentido, né? Então eu entendo que realmente a mãe é a primeira que não tem como não ter sido, né? É o primeiro ser em que você tem a Sim, relação. E aí, se eu vou me relacionar com o trabalho, é importante, né, olhar para quem foi esse primeiro ser que eu comecei a relação, como que foi construída e toda essa história que a gente foi falando. Então, quando a gente conta, eu acho que num primeiro momento, falando de uma forma geral mesmo, né, dos atendimentos, quando a gente fala para as pessoas, é,
há um sentido, né? E esse sentido, ele se conecta exatamente com esse seu inconsciente, né? Faz sentido o que a gente está falando. Mas, para as pessoas realmente poderem ter essa identificação, né? De ver realmente como que está a sua questão do trabalho, se está relacionado com a mãe mesmo, ou pode ser alguma questão até relacionada ao pai, como a gente está trazendo, porque as Sim, possibilidades são várias, né? A gente tem que realmente, isso é, vamos dizer, é comprovado, então isso fica mais perceptível, fácil da pessoa acessar quando realmente a gente trabalha com a constelação, né? Então, quando a sim, gente vê como que a pessoa está vendo, porque às vezes, é aquilo que eu falei, é tão inconsciente que a pessoa não imaginava que ela olhava daquela forma, né? Então, quando a gente fala, a gente está trazendo aqui em formato de gotas, para que a cada vez que a gente vai trazendo esses temas, a gente possa trazer um pouco mais de consciência, de compreensões para vocês, né? Uma coisa que exatamente. eu sempre coloco né, nas minhas artes, né, as divulgações dos workshops, é essa frase que eu acho tão representa, né, a constelação, que é um caminho para uma nova consciência, né? Então é isso, o que a gente vai trazendo nessas gotas é essa possibilidade da consciência de acessar isso. Então você, ou a pessoa, conforme ela já foi refletindo, ela identifica, né, no momento presente, como que ela está olhando, como que está essa mãe internalizada. E é isso. Então, assim, olhando para os meus atendimentos, né, assim, do que você perguntou, ou a pessoa, assim, já identifica, porque às vezes é muito nítido, né, como esse caso que eu acabei de citar, da moça, que aí quando a gente pergunta, né, e como que é a relação com a sua mãe? Ela fala, não é tão boa. E aí quando a gente vai investigando, né, porque a constelação traz essa possibilidade de a gente investigar realmente o que está ali por trás, a gente entende, né, aonde que estão as desarmonias. Então, Exatamente. é muito nesse sentido, né? E aí fica Perfeito. claro, né, pra pessoa, Fica, né? Fica sim, evidente, sim, principalmente quando a gente tá fica ali, né? evidente. Tem representantes e eles falam, né? Olha, como eu estou me sentindo julgado, né? Ou É, então, não tem vínculo. Poxa, se não tem vínculo, como que você vai seguir adiante, né? Como que o seu trabalho realmente vai ter essa vida, né, do servir, se a vida que vem da onde você já foi gerado, já não tem um movimento ali, já não tem essa energia, né, que pulsa e te faz estar conectado na missão e te faz, né, estar exatamente. leve. Então tem muito No disso. E vínculo maior, né? exatamente, o vínculo que origina, né, assim, no sentido de dar vida mesmo. Então, por isso que é importante reconhecer. E por isso que eu vejo que é tão importante trabalhar com as constelações para os profissionais, né, para a gente poder fazer toda essa investigação e levar esse olhar. Aonde está essa desarmonia do seu insucesso profissional? Por que que tem pessoas que estão conseguindo certos resultados e você, né, por mais que tenha tido alguns planejamentos, ainda não conseguiu, né? O que está acontecendo nesse sistema? Então, por isso que trabalhando como coach, né? Sim, com planejamentos, com estrutura, mas trago essa parte terapêutica, né, da constelação para a gente olhar mais a fundo, porque é onde realmente vai sustentar, né? Para que a pessoa realize de uma forma sistêmica mesmo, né? Exatamente. E você sabe que teve um tempo atrás que eu tive um atendimento de uma cliente, ela me dizia assim, minha mãe, nasci e, tipo, não tem contato. Tá, e aí, Uhum, como que você mostra para essa pessoa que, como você não tem contato, se você é casada, se você tem um trabalho, se você tem um filho, você está trazendo essa mãe o tempo todo, 24 horas. E nesse movimento, só para exemplificar, nós trouxemos essa mãe no campo, né? Foi numa uhum, constelação individual. Então, ela, com uma representação, e a mãe. Ela não via a mãe, né? uhum, Ela via, na verdade, o julgamento, mas ela, então era muito dedo apontado. Então, quando você tem muito dedo apontado, realmente você não tem tempo de ter sucesso, uhum, né? Você não tem sim, tempo de ter um bom relacionamento no trabalho, de ter uma promoção, porque talvez você esteja olhando o vizinho do lado e falando exatamente. mal do teu colega de trabalho. Talvez esteja sendo desafiador, por quê? Porque você criticou a maneira que a tua mãe te criou, né? E a primeira relação íntima que nós temos é com a mãe. E se Uhum, existe esse julgamento
naquele ser que te gerou, né? E esse julgamento não é colocado uma harmonização, você vai levar isso para a vida. Você vai julgar o teu companheiro, você vai julgar as ações do teu filho, né? E o teu filho provavelmente também vai repetir a sua história. Então ele vai Perfeito. lá na frente, ele vai dizer: a minha mãe? Ah, minha mãe, dedo, dedo, dedo o tempo todo, né? Por que isso? Quando eu vejo a minha mãe pequena, não estou falando de estatura, mas de pequena mesmo. Eu sou maior que ela, então eu cuido dela, porque ela não sabe, ela não Uhum, consegue, entende? Então eu julgo. E esse julgar, ele vai para as tuas relações. uhum, perfeito. É. E uma coisa que eu queria ouvir você contando também, eu não sei nem que horas são, porque eu não estou com relógio Fal- hoje. Faltam 15, né? Vamos dizer para a live encerrar. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido, é muita informação, né? Eu Sim. queria que você contasse um pouco pra gente, então, essa tua mudança, Ah, essa reviravolta toda na tua área, né? Na tua profissão, que você saiu de um sim, campo, foi para outro. Conta pra gente. sim. Bom, como eu falei, né? Eu sou advogada por formação e aí eu estava construindo a minha carreira jurídica, enfim. E, e aí eu fui percebendo através do que eu não queria, né? Foi um movimento contrário, para então eu chegar nesse momento do que realmente do que eu queria, né? Do que eu ia fazer. E aí, assim, esses momentos, né, que eu falei, eu não tinha essa conexão com o futuro. Eu trouxe esse exemplo, a gente está falando muito dessa questão da mãe, né, com a relação e tal. Por mais que eu tenha feito uma transição, não significa que não tenha dado certo, né, antes e por conta Sim, disso, sim. né, só às vezes esclarecer, porque às vezes os pontinhos parece que é muito preto no branco, muita lógica, né, e é legal a gente É, trazer, ampliar um pouco isso, né, essa visão. Então, assim, como eu falei, esse olhar para a mãe é algo que a gente sempre tem que revisitar. E sempre mesmo na nossa vida. Porque você atinge um nível de consciência, ou você começa a perceber algo que você não estava vendo, e daqui a um tempo é tempo de você revisitar de uma outra forma, né? Então lá quando eu fiz a minha transição, eu não tinha, assim, desentendimentos com a minha mãe, né? Igual eu falei aquele exemplo, tem gente que fala que se dá super bem, sim, eu me dava, né? Me dou bem com a minha mãe. Mas, quando a gente entende realmente a fundo qual é essa conexão, qual é esse principal, acho que quando a gente fala desse de honrar a mãe, né, ou enfim, para você servir a vida, realmente sentir que está a serviço, é quando você tem um reconhecimento, né, vem muito disso, esse honrar. Então, eu sempre fui realmente muito grata pelos meus pais e tudo mais. A minha transição, ela aconteceu por eu ver, né, uma desconexão com o caminho que estava seguindo, eu não via futuramente seguindo naquilo. E aí foi, como eu falei, acessando esses métodos que eu trabalho, que eu fui construindo esse caminho, entendendo, né, como que eu poderia transitar. Eu já tinha esse interesse pelo desenvolvimento humano e foi tudo muito natural, né, da forma como aconteceu para mim. Mas quando a gente, até uma coisa que a gente ia compartilhar, que queria que a gente compartilhasse no final, o que eu vejo de ponto, assim, de chave, de diferença quando eu fiz a transição e depois quando eu me conectei com essa visão sistêmica, a forma como eu passei a ver o meu trabalho, quando eu tive essa compreensão que tem a relação com a mãe, foi muito bonita, né? Assim como eu falei, eu sempre tive esse olhar de reconhecimento, de gratidão, né? Por tudo que os meus pais, né, me possibilitaram. Mas quando a gente estava, né, enfim, na formação, que a gente foi olhar para essa mãe, como que a gente via, né, pensando no nosso trabalho. Eu já estava vivendo um momento em que eu já trabalhava, né, com desenvolvimento humano e tudo mais, então já me sentia muito realizada fazendo aquilo, já tinha essa paz, né? E foi bonito ver, é como se fosse uma confirmação mesmo. Então, mesmo que a pessoa, né? Então tem esses dois momentos, ou a pessoa ainda não teve esse reconhecimento ou não viu dessa forma, ou então ela já vê, e quando você conecta com esse olhar do que aquela pessoa, né, a sua mãe, como que ela colaborou para esse seu trabalho, para esse seu servir a vida, isso traz uma plenitude, né, um preenchimento mesmo, algo interno assim é indescritível, é algo muito realmente
é emocionante, é bonito, né? Porque você realmente conecta com essa vida, com esse movimento, com essa energia que a gente falou. Então, quando eu pude fazer esse exercício, né, de olhar esse papel da minha mãe, a visão interna que eu tinha dela, já era de gratidão. Quando eu olhei em questão ao trabalho, eu reconheço realmente né, esse suporte todo para essa jornada. Então, para mim, essa relação já foi assim. E aí eu via, né? Eu tive esse momento, sim, de preocupação da mãe, né? Quando a gente ia fazer uma transição, de pensar, ai, como que vai ser e tudo mais. Mas eu tive também o incentivo, né? Então, assim, eu reconhecia como aquela preocupação sendo algo natural e tudo mais. Só que eu tive também outros momentos e eu via isso nela. Apesar da preocupação e dos medos, havia o incentivo. E como que aquilo me dava, né, um ânimo realmente para fazer acontecer e tudo mais. E naquele momento que eu vi essa relação, como eu te falei, do exercício, era um momento em que eu já via que ela estava mais tranquila. Então, para mim foi uma confirmação, né? E você, né? Me conta como que foi para você quando você teve essa compreensão da relação que tem a mãe com o trabalho. Como que foi essa experiência para você? Então, a minha experiência é bem assim, bem maluca. Minha mãe era professora, né? Uhum. E por casar-se, ela deixou de exercer a profissão. E aí, a salvadora da pátria se tornou o quê? Professora. Ah, Aí fui exercer a profissão de professora, até eu gostava, sempre gostei muito. Mas sabe quando lá no fundo tem uns tropeços, a coisa não vai, você não tem uma certeza absoluta do que você quer, você uhum. ama o que você faz, mas você sabe que é o doar, né, o estar junto, mas não te completa. Ok, assim foi passando o tempo, eu fui buscando outras formações ao longo da minha vida, e aí eu entrei para trabalhar numa clínica, né, em clínica. Só que aí eu entrei dentro de um hospital para fazer atendimento clínico em um hospital. Nossa, perfeito. Minha mãe era viva na época, ela achou o máximo. Filha, não sei o quê. Você vai se dar super bem, sempre me apoiando. Mas um dos pontos principais da minha mãe, que eu acho que foi aí a chave, foi o quê? Ela sempre me jogava muito pro meu pai. Olha o seu pai. Uhum. Sabe seu pai? E o meu pai, ele começou a colocar a gente para trabalhar, eu acho que eu tinha 11 anos, para trabalhar com ele. Então, assim, você quer presente de Natal? Nas suas férias, vem ajudar o pai, que você vai ganhar e aí você compra. Sempre foi assim. Então, o meu pai Uhum. sempre ali, ensinando, vai para a vida. Ah, não, pai, você consegue, vamos. Sempre foi assim. Ok. Chegou um ponto que eu falei, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estou fazendo algo que eu acho que eu gosto, mas eu estou tendo dor, eu estou tendo incômodo, eu não estou me preenchendo, então tem alguma coisa errada. Foi aí que eu fui buscar as compreensões. E Uhum. quando eu acessei essa informação de que a profissão está totalmente conectada com a mãe, a constelação que se formou ali foi, por amar tanto essa mãe, eu no meu inconsciente, fica tranquila, eu assumo a sua profissão. Eu vou Uhum. honrar você, eu vou me tornar professora e eu vou gostar. Eu fica tranquila. Naquele momento eu falei, não, mas o que eu quero, o meu desejo é outro. Meu desejo é muito maior que esse, não é só isso. Uhum. E aí que eu entendi que eu tinha permissão de Sim, olhar para aquilo que eu gostaria, né? De sim, olhar, que era o quê? Que era esse olhar terapêutico, né? E quando eu vi sim. naquele momento a representante da minha mãe me dizendo, vai, o que você está esperando? E ela falava exatamente assim, o que você está esperando? Uhum. Vai! Aquele momento só veio confirmar. E aí, o que eu fiz? Depois dessa constelação, trabalhando 11 anos no hospital, eu pedi para ser mandada embora. Uhum. E assim, com a alma, e você sabe disso, com a alma leve. Sim. Hoje, por isso que eu falo que é missão. Hoje é uma delícia acordar e saber que eu tenho os meus atendimentos, saber que eu posso colocar em prática tudo que eu aprendi, inclusive na época de professora, Com porque certeza. esse ser professor não foi algo ruim, né? Me Uhum. trouxe uma bagagem maravilhosa, porque aí esse ser professora que me leva para as palestras, para os cursos, então isso me proporciona, mas eu queria mais. Então, Sim. quando a gente consegue fazer esse link do
Do pai e da mãe, você consegue perceber, tá, eu tenho a força para ir, e eu tenho a permissão da minha mãe, não tenho que me segure. Sim. Não E tem. quando a Então gente, hoje, nossa, quando a gente fala dessa conexão com a mãe, né, dessa relação, agora você contando uma das suas constelações me lembrou uma minha também. Eu tava pensando nesse momento do antes e do depois, mas teve o meio, que foi dessa constelação que eu lembrei agora. E quando eu fui também olhar o fluir, né? Eu acho que já estava naquele movimento, e aí eu fui olhar esse fluir, que é essa leveza, né? A gente, quando faz uma transição, a gente sempre se empenha muito, né? Sempre realmente sim. é algo que tem muitas coisas a serem feitas. E eu fui olhar esse fluir, essa leveza, e aí sim apareceu ali a parte da minha mãe, né? E aí que tinha essa questão é, de poder olhar, estava honrando algumas questões dela também, né? Então, questões que vinham aí do sistema, da parte do feminino. Então, a gente realmente Sim. vê que quando a gente, até ouvi um comentário aqui, né, do Francisco, ele falou assim que não vê a relação da minha mãe com o meu trabalho. Às vezes pode estar Uhum. muito inconsciente, sabe, Francisco? Como eu também não imaginava que quando eu fosse ali abrir, olhar, né, dentro da constelação, fosse chegar na minha mãe. Mas é quando a gente se permite olhar através da constelação. Aqui a gente traz Exatamente. os significados, né? O que tem relacionado. E pode ser que no seu caso tenha alguma coisa a ver com o pai, com essa força que a gente falou. Eu não sei se foi você que trouxe lá no começo o desânimo, né? Mas, enfim, a gente tem que fazer essa investigação, né? Quando a gente fala dos dois lados. Um primeiro Sim. momento é olhando, né, essa relação, essa conexão com a mãe, como estava, tanto apareceu no exemplo da Neuza, apareceu no meu, como alguns outros casos que a gente trouxe aqui. É algo muito inconsciente, né? Aquilo que eu falei, a gente pode no primeiro momento achar que se relaciona muito bem, somos, nossa, super próximos e tal, mas é olhar esse todo, é olhar como que você alimentou, né, enfim, essa relação, como que você se está honrando, porque a gente honra por amor, né, igual a Por Neuza. amor, Não sempre. foi para a missão dela direto, porque por amor ela estava inconscientemente honrando aquilo que a mãe tinha, né, como sonho, enfim. Então, é isso, é algo para realmente refletir e ter mais esse contato, né, Neuza? E olha que interessante isso que você fala, né, do desânimo. O desânimo ele está muito associado a essa falta de força De realmente. Então, força. a mãe, ela por muitas vezes, o que que acontece? Ela te dá ali todo aquele gás para você ir e ter a tua profissão, ok. Só que a gente tem uma situação que a gente chama de esfera da mãe. O que é essa Uhum, esfera da mãe? É quando essa mãe, ela te dá ali a permissão para você servir a vida, mas ao mesmo tempo ela não te solta, ela te uhum, segura, ela não te permite olhar para o teu pai. Ou ela coloca o teu pai como um inválido, ai, ele não tem sucesso, teu pai não presta para nada. Já ouvi tanto isso no consultório. Ou, ai, minha mãe falava que meu pai era isso, meu pai era aquilo. Isso vai ficando no nosso inconsciente, porque o pai, ele traz o papel da força, daquele uhum, que te leva para a vida, né? sim, Você só consegue enfrentar e ir para a vida quando você tem esse pai ali junto com você. E essa perfeito. mãe tem que dar essa permissão. E por muitas Sim. vezes, em constelação, o que, que a gente faz? A gente tira essa mãe, deixa ela lá atrás, para que realmente ela não interfira nessa relação do Uhum. filho com o pai. Exato. Essa proteção excessiva não é uma harmonia, né? Então também gera esse Então, desequilíbrio. E o pai vem muito exatamente. nesse olhar também do prover, né? Então quando a gente olha o trabalho nesse sentido do prover e tudo, também está relacionado a esse pai. Por isso que é uma combinação no sentido de olhar para os dois para realmente estar tudo harmonizado. Mas o que a gente trouxe como em formato de gotas, né? Falando primeiro dessa relação com a mãe, como que isso também já tem essa, né, conexão, como que é importante olhar. A gente Exatamente. tá quase encerrando aqui, ó, né? Eu tô vendo, mas a gente pode, não sei, né? Acho que entrar de novo, porque a gente ainda tem um presente, né, pro pessoal, que a Sim, gente também, nesse sim, nosso formato de gotas, vem acompanhado desse presente, né, que a gente quer fazer. exatamente. Mas você Exatamente. quer completar com mais alguma coisa, complementar? Quanto tempo falta que eu tô sem controle hoje? Aqui falta um minuto. A gente vai Então, ter que entrar de perfeito. novo para dar esse presente. Então a Ah, gente já convida o pessoal, se quiser entrar de novo para receber, né? Que vai ser muito especial, né, Nê?
Perfeito, perfeito. E então vamos fazer o seguinte, caindo a live, quem puder entrar novamente, falta 28 segundos, agora apareceu para mim. Ah, Quem sim, quiser entrar novamente, nós vamos fazer aí um fechamento. E se o sim. Francisco quiser compartilhar alguma coisa com a gente, manda Sim, aí. Manda, porque exato, nós estamos aqui Francisco. para isso. Aproveita porque a gente pode até, enfim, se você quiser, né, a gente pode explicar melhor o seu caso, né, enfim, aprofundar. E eu voltei aqui, eu vi que foi ele sim que falou do desânimo, então acho que a memória rápida que foi boa.